Nós vamos ler o texto que vai servir para a nossa reflexão. O texto encontra-se no livro do Êxodo, Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2. Nós vamos ler o texto, Êxodo 2, os primeiros 10 versos. Após a leitura, vamos entoar o hino 397 e, a seguir, vamos refletir acerca dessa preciosa passagem que será lida a partir desse instante. Êxodo capítulo 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Ok, vai. Saiu, pois, a menina e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Meus irmãos, para compreendermos essa passagem, precisamos retroceder. Isto é, nós precisamos de contexto para compreendermos o texto que foi lido há pouco. José, filho de Jacó, foi parar no Egito, onde, por providência divina, alcançou o posto de governador. Nessa condição, nesse ofício tão importante, José teve iniciativas e também coordenou ações que ajudaram o Egito a atravessar um período muito difícil, um período de muita escassez, um período de grande fome. A família de Jacó, que estava distante, buscando sobreviver, foi para o Egito. E lá acabou recebendo o favor de Faraó por conta da simpatia, amizade e estima que ele tinha por José. O povo de Israel prosseguiu no Egito durante muito tempo, durante séculos, e experimentou grande crescimento numérico e populacional. De acordo com informações oferecidas no início do livro de Êxodo, o tempo passou e se levantou novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. Nós encontramos essa frase em Êxodo capítulo 1, verso 8. Levantou-se novo rei que não conhecera a José. Ninguém mais no Egito se lembrava daquele jovem hebreu, sábio, que trabalhou como primeiro-ministro e que saiu do anonimato e da obscuridade e que auxiliou o Egito naquele período tão difícil. Ou seja, a antiga política bilateral estabelecida entre Faraó e José, entre os egípcios e os hebreus, foi completamente esquecida. O resultado disso, a tolerância,
a simpatia, a hospitalidade dos egípcios se transformou em indisposição, em violência e em perseguição. Os egípcios, com medo de que os filhos de Israel se tornassem mais fortes, usaram de malícia, usaram de astúcia. Essa é a palavra empregada aqui no livro do Êxodo. Os egípcios usaram de astúcia contra eles, obrigando-os a trabalho forçado e também a executarem os bebês do sexo masculino. Meus irmãos, o fato é que os poderosos têm sim consciência do que fazem e atrapalham qualquer iniciativa que possibilite o povo a chegar à consciência de sua situação e organizar-se para articular suas reivindicações. Moisés nasceu num tempo de grande opressão política. Moisés nasceu num tempo de perseguição contra os justos, contra o povo de Deus. As crianças nasciam para morrer. Eram devoradas pelas espadas dos soldados egípcios ou eram lançadas nas águas profundas do rio Nilo. Os pais de Moisés, Amrão e Joquebede, não aceitaram a decretação da morte daquele menino. E eles não ficaram amedrontados, tampouco imobilizados diante das ordens cruéis daquele rei. Trataram de traçar um plano para poupar a vida de Moisés, que futuramente, que oportunamente, tornou-se libertador dos hebreus. Isso é curioso. O libertador um dia precisou ser libertado. Aquele que foi o agente de Deus para libertar o povo da escravidão, da opressão, da violência dos egípcios, um dia foi libertado. Todos precisam de libertação. Considerando que hoje comemora-se o Dia das Mães, eu queria chamar a atenção de vocês para o que a mãe de Moisés fez. Vamos observar o que o texto ensina acerca das boas ações dessa senhora chamada Joquebede. Sabemos que o nome da mãezinha de Moisés era Joquebede, por meio de textos como Êxodo 6:20 e Números 26, versos 59. Diante do que foi exposto até aqui, eu queria conversar, refletir com vocês acerca das atitudes de Joquebede, que foi certamente uma boa mãe. E quero ainda dizer que essas lições, que esses princípios são válidos para pais também e para todos os crentes. Os princípios que veremos aqui são válidos para todo o povo do Senhor. Em primeiro lugar, Joquebede não desiste. Joquebede não desistiu de seu filho. Amrão e Joquebede, pais de Moisés, decidiram se casar, ainda jovenzinhos. Depois de um tempo de vida a dois, nasceram os primeiros filhos, tiveram um casal. Primeiramente veio Miriam, depois chegou Arão. Passou mais um tempo, de acordo com o verso 2 do capítulo 2, Joquebede concebeu e deu à luz mais um filho, numa época em que a ordem do governo local é para que os recém-nascidos do sexo masculino fossem executados depois do nascimento. Que violência, que crueldade. Esse era o expediente da época. Amrão e Joquebede se recusaram a acreditar que não tinha mais jeito. Eles se recusaram a abrir mão da vida daquele menino e resistiram e perseveraram. Eles agiram com fé, eles agiram com coragem e resolveram esconder o menino enquanto tivessem condições. Eles esconderam aquele recém-nascido, afirma a Escritura, durante 3 meses. E eu fico pensando no desafio que foi
esconder um bebezinho nos seus primeiros dias de vida durante tanto tempo num local parecido com uma choupana. O desafio deve ter sido enorme. Eu me recordo bem do choro dos meus filhos nos seus primeiros dias de vida. Imagine a tensão e o medo daquela família naquele período. Miriam, faça esse menino chorar. Menina, você precisa mantê-lo quieto, você é a irmã mais velha. Arão, fique longe do bercinho, você não pode acordá-lo, Arão. Gente, silêncio, estou escutando passos na estrada. Imagino que essas falas eram comuns daquele contexto. Apesar das dificuldades, apesar dos perigos, Joquebede persistiu. Ela não desistiu. Ela não desistiu de seu filho. Uma mãe não desiste de seu filho. Uma mãe não pode desistir de seu filho. Portanto, essa é uma lição preciosa para a gente assimilar nessa noite. Não desista do seu filho. Você não tem esse direito. Você é pai, você é mãe. Você não pode desistir dele. Não desista de educar seu filho. Não desista de orar pela conversão de seu filho, pela transformação dele, pela reconciliação com ele. Não desista. Também chama a atenção de vocês para o fato de que Joquebede reagiu àquela tribulação com perseverança. E isso nos faz recordar do que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 5, versos 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência, finalmente, produz esperança. A palavra grega traduzida por perseverança comunica a ideia de permanecer debaixo de algo. Perseverança, para as Escrituras, é, portanto, a capacidade de permanecer, de prosseguir a despeito das dificuldades, não obstante as aflições. Perseverança é a capacidade de permanecer pacientemente e com esperança, crendo em Cristo, mesmo debaixo do fardo da aflição e da crise. Joquebede resistiu à tribulação com perseverança. Ela não desistiu de seu filho. E nós, pais, também não podemos desistir deles. Os futuros papais, as futuras mamães, não desistam dos filhos de vocês. A segunda lição que aprendemos com o texto é a seguinte: nós precisamos fazer o possível bem feito. O que é possível, humanamente falando, deve ser bem feito. O impossível é com Deus. O possível é com a gente. Algumas coisas são absolutamente impossíveis para nós. É impossível, por exemplo, pais manterem a vida de seus filhos. A doença, o acidente pode levar a vida deles. Nós não temos condições de manter eles vivos. Também é impossível livrar nossos filhos de acidentes. É impossível escolhermos pelos filhos. Podemos educá-los, mas as escolhas serão feitas por eles. Algumas coisas são impossíveis para nós, outras são possíveis. E aquelas que são possíveis devem ser objeto da nossa atenção e da nossa energia, isto é, corrija, ensina, repreenda, dê o exemplo, isso você pode e deve fazer. Joquebede deixou o impossível com Deus, mas o que era possível, ela fez, e fez bonito, fez bem feito. Nós vamos ver isso na passagem. Provavelmente, os egípcios instituíram buscas de casa em casa, buscando nenéns por conta dos boatos de bebês escondidos.
temendo pela própria vida. É altamente provável que alguns hebreus chegaram a colaborar com as autoridades egípcias, qualquer que fosse o motivo. Depois de 3 meses, Zanrão e Joquebede concluíram que não dava mais, que a situação era perigosa. Temendo pela vida deles e pela vida do próprio bebezinho formoso, eles concluíram que não podiam mais manter o menino em casa. E naquele momento de tristeza, de desespero, coloque-se no lugar de Joquebede. Naquele momento de tristeza e desespero, Joquebede elaborou um plano criativo. Aliás, é curioso notarmos que não é incomum bons planos que são elaborados em circunstâncias difíceis e adversas. Não é incomum esse tipo de coisa acontecer. Joquebede, gente, havia identificado alguns hábitos da filha de Faraó. Ela sabia que em determinado dia aquela moça comparecia a um determinado local. Ela sabia que a princesa ia banhar-se no rio e pensou no seguinte: se eu colocasse o menino num cestinho e desse um jeito desse cestinho alcançar a filha de Faraó, é possível que ela se compadeça dele quando olhar para ele. Afinal de contas, ele é tão formoso. A Bíblia descreve Moisés como um bebê formoso, mas o fato é que todo bebê é formoso, não é? Todo bebê é fofinho. Então, Joquebede pensou nisso. A princesa e suas criadas veriam, ou pelo menos ouviriam, o choro daquele bebê tão especial. Não podendo mais esconder a criança, de acordo com o verso 3, Joquebede tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e, pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Joquebede tomou um cesto de junco e cuidadosamente começou a trabalhar naquele cesto. A Bíblia descreve aquela senhora impermeabilizando o cesto com betume e com piche. Note que ela não pegou qualquer cesto, ela pegou um bom cesto. E ela não se contentou em colocar o menino no cesto. Ela trabalhou no cesto, ela impermeabilizou a fim de tornar aquele cesto o mais estável possível. E eu queria estimular você a tentar imaginar Joquebede trabalhando naquele cestinho onde depositará o seu pequeno bebezinho. Quero também que você tente imaginar Joquebede agora na beira da água, na beira do rio, colocando Moisés naquele cestinho e o soltando nas águas. Gregório de Nissa, um grande líder e teólogo cristão do século IV, interpretou essa passagem de modo alegórico. Muita gente condena o método alegórico da interpretação das Escrituras. Por mais que eu opte mais pelo método mais convencional, pelo método mais textual, a interpretação alegórica, na minha avaliação, tem o seu valor. E ele, interpretando alegoricamente essa passagem, afirmou o seguinte: ele observou que as circunstâncias da vida muitas vezes obrigam os pais a depositarem seus filhos nas águas. Há situações que surgem que nos obrigam a lançar as crianças nas águas. É uma interpretação alegórica, mas completamente razoável. Entretanto, na opinião de Gregório de Nissa, os pais podem proteger seus filhos depositando-os em boas cestas que não afundarão. Gregório de Nissa compreendia que pais se dedicam de maneiras variadas no que diz respeito à confecção dessas cestas. Alguns pais são relaxados, outros são dedicados. Para Gregório de Nissa, a cesta que não afunda é aquela tecida com educação e diversas disciplinas que manterão flutuando aquele
que leva. A interrogação a ser feita a partir do pensamento de Gregório de Nissa é a seguinte: como é que você está construindo a cesta em que depositará seu filho? Deu para compreender o ponto do antigo teólogo? O ponto dele é que Joquebede construiu uma boa cesta. Ela foi disciplinada, ela deu o melhor dela. Ela fez o possível para que aquela cestinha não afundasse. Os pais contemporâneos devem construir boas cestas onde depositarão seus filhos. Se você não dá exemplo, se você não traz o filho para a igreja, se você fala uma coisa e faz outra, você não está construindo bem essa cestinha. Filhos podem ser depositados em cestas que são estáveis, e filhos podem ser depositados em cestas que vão afundar rapidamente. Bem, lá se vai Moisés no cestinho. Joquebede também orientou a menina mais velha, Miriam, sua filha mais velha, para acompanhar todo o percurso de longe. E eu penso que Joquebede ensaiou com ela: Miriam, você tem que parecer natural. Miriam, você precisa mostrar que as coisas estão acontecendo de forma espontânea, Miriam. Eu sei que você pode fazer isso, vai dar certo, eu confio em você, eu estarei em determinado local te esperando. E o plano deu certo. A Bíblia afirma que a filha de Faraó desceu para se banhar no rio, de modo que o menino da cesta se transformou em achado da rainha. Essa é uma outra frase de Gregório de Nissa. O texto avança e registra que a filha de Faraó teve compaixão quando olhou para aquele menino que estava naturalmente chorando dentro daquele cestinho. A mulher se compadeceu quando viu a criança e quando ouviu a criança chorar. Veja lá o verso 6. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. A compaixão da egípcia atravessou a fronteira que dividia semitas dos egípcios. Ao perceber o compadecimento da princesa, Miriam se aproximou e fez aquela proposta que eles haviam combinado anteriormente. Verso 7: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Miriam se movimentou depressa e trouxe a sua mãe disfarçada de escrava respeitosa. Joquebede precisou manter a calma, não podia mostrar sinais de reconhecimento. A filha de Faraó não poderia desconfiar que aquela era a mãe do menino. Portanto, Joquebede não poderia transpirar, nada de mãos trêmulas, nada de respiração forte, nada de voz embargada, nada de lágrimas. A vida do menino estava em perigo. Meus irmãos, o plano deu certo. Joquebede saiu dali com o menino nos braços e também com a proposta e com a promessa de receber salário. E isso não foi coincidência, mas sim providência. Isso foi a mão de Deus. Gente, Joquebede fez o possível bem feito. O impossível é com o Senhor. Agora, o que é possível é com a gente. Portanto, você, papai, mamãe, cuide, repreende, eduque, dê o exemplo. Em terceiro lugar, uma terceira lição que a gente aprende é que Joquebede cumpriu com suas responsabilidades. Joquebede tinha a missão de criar e educar o menino, e foi isso que ela fez. De acordo com o verso 9, a mulher tomou o menino e o criou. Meus irmãos, eu fico impressionado com a maneira como Deus exalta o papel de uma mãe. O pai de Moisés não foi mencionado nos primeiros capítulos do livro do Êxodo.
o ator principal aqui foi a mãe, foi Joquebede. É Joquebede que desempenha o papel principal em criar e salvar o menino. Portanto, podemos afirmar que ninguém substitui a mãe para uma criança pequena. Ninguém. Por isso, pense bastante e ore bastante antes de entregar seus filhos para uma outra pessoa criar. Eu sei que o tempo mudou, que a economia agora, de certa forma, exige que as mulheres ajudem na renda da casa. Entretanto, a primeira infância é um tempo importantíssimo na formação e no desenvolvimento das crianças. A Bíblia exalta e valoriza o papel da mãe no lar. Há um detalhe muito curioso no texto, gente. A criança resgatada do Nilo amadurece rapidamente. Veja lá. No verso 9, Moisés é um bebezinho. No verso 10, Moisés já é um rapazinho. No verso 11, Moisés já é um adulto. No verso 9, bebê. No verso 10, um rapazinho. No verso 11, já é um homem formado. A impressão que tenho é que o texto está sugerindo, está insinuando que o tempo passa assim, rapidamente. O texto está insinuando que o tempo que temos para educar e influenciar nossos filhos é breve. A gente passa um tempinho com as crianças e daqui a pouco eles já cresceram e estão seguindo o seu caminho. E a gente torce para que sigam mesmo, não é? No refúgio de sua casa humilde, Joquebede amamentou e educou o menino, ensinando-lhe o que sabia do Deus único e verdadeiro, Deus dos céus e da terra. O tempo passou e chegou a hora de levá-lo para o palácio dos egípcios. Chegou a hora, chegou o momento de devolvê-lo para a filha de Faraó. Veja lá o verso 10. Sendo o menino já grande, Joquebede trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Como é que Joquebede chamava Moisés antes disso? A Bíblia não fala nada a respeito do nome que Moisés tinha antes de ir para o palácio real. Eu fiquei com essa curiosidade. E eu fiquei imaginando também o coração daquela mãe, precisando entregar seu filho para uma outra mulher. Repare que Joquebede não fugiu com a criança. Quer saber? Não vou entregar nada, vou fugir com ele. Ela não fez isso, ela sabia que isso era expor o menino e toda a sua família a um risco ainda maior. O coração daquela mãe deve ter sofrido amargamente ao permitir que o filho entrasse no mundo desconhecido para além do portão do palácio egípcio. Imagine a última janta realizada ali com os 5, antes de Moisés ser conduzido ao palácio de Faraó. Imagine os últimos beijos sendo trocados, as últimas instruções sendo dadas, a última oração que foi feita. Que multidão de emoções Joquebede não experimentou enquanto levava seu filho para tornar-se filho da filha de Faraó. Apesar de tudo, Joquebede cumpriu com suas responsabilidades. Ela criou o menino e oportunamente o devolveu para a filha de Faraó. E ela só pôde fazer isso por saber que os filhos não são dos pais, filhos não são das mães. Ok? Papai e mamãe, saiba disso. Os filhos não são seus. Nossos filhos não são nossos. Nossos filhos pertencem ao Senhor. Joquebede sabia daquilo que Salomão foi registrar séculos depois, no Salmo 127. Como flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Os filhos são como flechas, eles não são nossos. Eu quero
recapitular para concluir essa breve e modesta reflexão. Em primeiro lugar, não desista dos seus filhos, não desista de orar por eles, de dar exemplo para eles, de implorar a Deus pela conversão e restauração deles. Não desista de uma pessoa. Não desista do seu pai e da sua mãe, esse princípio é válido e aplicável a todos. Não desista de ninguém. O Senhor não desiste da gente. Logo, a gente não pode desistir de outros. Em segundo lugar, faça o possível bem feito. O que vem às suas mãos para fazer, faça bem feito. Algumas pessoas fazem tudo de forma relaxada. Tudo o que podem fazer, fazem relaxadamente, de qualquer jeito, de qualquer forma. Não faça isso. O que é possível, faça bem feito. Joquebede fez o possível bem feito no que diz respeito à educação e à preservação da vida de seu filho. E em terceiro lugar, nós precisamos, como Joquebede, cumprir com as nossas responsabilidades. Que o bom Deus nos sustente e abençoe e capacite especialmente as nossas mamães. Que assim seja em nome de Jesus. Amém.